Eu moro no sudoeste de Minnesota com minha família. Eu tenho 3 filhos, um de 10, um de 9 e um menino de 1 ano. E meu marido fica em casa, é fazendeiro e faz o papel de mãe quando eu viajo. E, de fato, faz isso muito bem. Atualmente, eu falo para cerca de 20 mil estudantes por mês por todo o país. Eu tenho aprendido muito com os jovens a quem eu falo. Tenho aprendido muito com eles e espero que hoje vocês possam aprender algo no tempo em que passarem comigo. Antes de eu começar a fazer palestras, eu trabalhei por 9 anos aconselhando em centros cristãos de apoio à gravidez em Chicago, em Minneapolis. E por 9 anos eu tive garotas que vinham ao meu consultório e diziam: Pen, se eu soubesse que isso me aconteceria, eu teria tomado uma decisão diferente. Mas ninguém me disse. Eu comecei a perguntar a essas garotas o que poderiam ter dito a você, o que alguém poderia ter dito a você antes de você tomar essa decisão que poderia ter te ajudado a fazer uma melhor opção. Após 9 anos eu percebi que havia muitos estudantes por aí tomando decisões sobre sexo sem ter nenhuma ideia das consequências que essas decisões teriam. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu quero que entendam que eu não vim aqui para decidir por vocês quanto ao que farão a respeito do sexo. Eu não vim para isso. Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Eu entendo que seus pais não podem fazê-lo, embora alguns gostariam de poder fazer isso. Eu cheguei a dizer ao meu filho de 10 e ao de 9 que quando fizerem 12 vou colocá-los numa caixa, trancá-los e alimentá-los por uma janela até os 19. Então eu comecei a falar em universidades e tive que estender essa idade para 24. Eu gostaria de poupar meus filhos da dor que vejo todos os dias, mas não posso. Só posso amá-los, dizer-lhes a verdade e esperar que tomem boas decisões. Eu vim hoje aqui para que nenhum de vocês possa deixar este auditório e, novamente, poder dizer a um médico, conselheiro ou seu futuro marido ou esposa: ninguém me disse. Eu não sabia. Hoje vocês ouvirão sobre que decisão devem tomar, e só dependerá de vocês. Mas vamos tomar esse curto período de tempo para pensar bem sobre as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Quero que me respondam. Onde os adolescentes hoje em dia obtêm informações sobre sexo? Onde vocês obtêm informações? Televisão. Essa é a fonte número 1, onde os adolescentes recebem informações sobre sexo. Televisão, filmes, música, a mídia. A segunda fonte mais comum onde vocês buscam informações sobre sexo é com amigos. De onde vêm as informações deles? Televisão, filmes e música. Temos problemas. A mídia diz a vocês: sexo é ótimo, é divertido, todos estão fazendo e não há consequências. Eu concordo em parte, é ótimo, é divertido. Se fazer sexo fosse algo como ter as mãos cortadas pelo pulso com um machado, vocês não estariam aqui, seus pais não teriam sido idiotas assim. Sexo é uma coisa boa, porém, nem todos estão fazendo. Isso é mentira e existem consequências. Vejam, Deus criou o sexo. É incrível, é maravilhoso. Deus criou o sexo para ser parte importante numa relação. A intimidade que une 2 pessoas como uma só. Ele queria que fosse parte importante numa relação. E Ele criou para nós. Ele fez o sexo incrível, contudo, ele criou com limites. E dentro dos limites, o sexo é ótimo. Fora desses limites é muito, muito destrutivo. É parecido com fogo. O fogo na minha lareira é uma coisa boa. Aquece a minha casa e é bonito. O fogo no meio do piso da minha sala, porém, não é uma coisa boa. Pode incendiar minha casa e ferir minha família. É preciso haver limites. Qual é o contexto para o qual Deus criou o sexo? Casamento? Essa é a resposta certa. Porém, muitos jovens cristãos ao longo dos anos me disseram em meu consultório: mas nós nos amamos. E daí? Deus não criou o sexo para o amor, criou o sexo para o casamento. Casamento, um compromisso permanente para toda a vida. Esse é o limite para o sexo. Às vezes, amor no casamento, isso ajuda. Mas às vezes não há. Esse não é o critério. 11 anos atrás, entrei numa igreja e olhei para o jovem que eu amava e disse essas palavras: você e somente você. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Estávamos certos, porque de fato tivemos isso, pobreza, doença e tristeza. O casamento é mesmo assim, me desculpem por chocá-los assim. Antes de casarmos, achamos que seremos felizes para sempre, o romance eterno, o prazer o tempo todo. E sei por que pensam assim, porque olham para o casamento dos seus pais e é o relacionamento mais romântico que já conheceram, e acham que o de vocês será assim também.
Antes de casarmos, achamos que o sexo vai ser ótimo, divertido e que o casamento vai ser um romance arrebatador. Quando eu me casei, meu casamento não se parecia com isso. Eu olhava para o meu marido e dizia, meu Deus, tem que ser você, porque é a coisa mais excitante que eu já vivi. Obviamente, se há problemas, a culpa é sua. Talvez se eu te largar, arranjarei alguém melhor e teria um relacionamento perfeito, sabe disso? Meu casamento tem problemas, porque estou nele. Um dia, quando vocês casarem, terão problemas porque estarão num casamento. Existe um Deus e não é você. Você não é perfeito, nunca será, nem o seu cônjuge. Eu não disse ao meu marido 11 anos atrás, ficarei casada com você se... Eu não disse não ficarei casada com você se me tratar como espero ser tratada. Eu não disse ficarei casada com você se guardar suas meias no lugar certo. Eu não disse ficarei casada com você se não engordar 50 quilos nos próximos 10 anos. Não disse isso. Apenas me comprometi para o resto da vida. Apenas isso. Pessoal, essa é a condição segura para o sexo. Porque se forem abrir-se completamente, se forem dar tudo de vocês, física, emocional, espiritualmente, para o outro ser humano, se vão tornar-se uma só carne, é melhor saberem que não funciona assim, porque se não souberem, sofrerão. Se esquecerem tudo o que eu disser e puderem se lembrar só de uma coisa, é isso que eu quero que ouçam. Se fizerem sexo fora de uma relação matrimonial permanente, vocês pagarão. Tem um preço. Ninguém faz sexo fora do casamento sem pagar um preço. E a pergunta que temos que fazer hoje é: qual é o preço? Vale a pena? Vale a pena? Vamos falar sobre o custo físico, o custo emocional e o custo espiritual. Vamos falar sobre alguns limites que podemos impor para ajudar-nos a dizer não ao sexo até estarmos num relacionamento permanente. O que acham que os adolescentes que fazem sexo mais temem? Qual é o maior temor? Gravidez. Gravidez é o maior medo dos jovens que fazem sexo. Isso não faz sentido para mim. Tenho uma informação para vocês, pessoal. Gravidez não é doença. Vocês sobrevivem. Eu vi algumas garotas em meu consultório fazendo testes de gravidez assustadas. Eu olho para elas e digo, seu teste deu negativo. Elas ficam com uma expressão de alívio, como se dissessem, estou salva, não estou grávida, já posso ir embora. Espere um minuto. Já fez o teste de sífilis, gonorreia, herpes, clamidíase, tricinoma, uterite, hepatite B, HPV, HIV? Já fez esses exames? Elas olham para mim como eu? E eu preciso fazer esses testes? Está no meu consultório, achando que poderia estar grávida e não acha que pode ter alguma doença? Meninas, vocês têm 4 vezes mais chances de contrair uma doença do que ficarem grávidas. E, no entanto, vocês se preocupam mais com gravidez. Eu não entendo. Isso não é o pior que pode acontecer a vocês se decidirem fazer sexo. Porém, por mais de 9 anos, eu tive que dizer a garotas que o teste delas era positivo. E imediatamente elas queriam uma solução indolor e eu tinha que olhar para elas e dizer, suas escolhas nesse ponto são ruim, terrível e ainda pior. Essas são suas opções. Você tinha uma boa opção antes de fazer sexo. Agora todas as suas opções carregarão consequências para toda a vida. Não há um modo fácil de se livrar de uma gravidez não planejada. Abortar é doloroso. Mais de 80% das mulheres que fizeram aborto dizem que se pudessem voltar, teriam tomado outra decisão. Não é como ir ao dentista e extrair um dente. Você não esquece. Eu conversei com centenas de mulheres 5, 10, 15 anos após terem um aborto que ainda estão feridas. Conversei com jovens com tendências suicidas, com anorexia, bulimia e depressão, por causa de uma experiência de aborto que não poderiam reverter. Não é uma escolha fácil. Essa escolha tem consequências.